Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Bom, para essa quarta próxima agora, né, estão marcados várias manifestações e protestos na Venezuela contra o poder do Maduro. O presidente Maduro deve ser destituído de acordo com a oposição política da Venezuela. E aí você vai pensar, nossa, essa oposição política na Venezuela ela é bem legítima, ela representa o interesse popular, patriotismo, nacionalismo, quer o bem do povo, fala em nome da democracia. Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. É tudo ilegítimo, é tudo controlado, é tudo massa de manobra. A questão da oposição política que existe na Venezuela hoje, que quer tirar o Maduro do poder, ela é nada mais que uma ferramenta de interesses internacionais. Eu vou começar provando isso para vocês aqui com fatos, galera? Primeiro, que essa ação dessa política de oposição na Venezuela, ela muito convenientemente vem em conjunto com algumas ações estrangeiras. O Trump, de repente, fugido do Oriente Médio, pelo menos na questão da Síria, voltou os olhos para a Venezuela. Não pôde mais bater de frente com a Coreia do Norte, foi expulso da Síria, então tem que procurar outro alvo. E aí ele lembrou da Venezuela. Vamos atacar a Venezuela, aumentar a pressão, as sanções econômicas. Tanto que, dias atrás, aí teve um tal encontro do Grupo de Lima. Para mim, a Gangue de Lima onde tinha lá vários países da América Latina discutindo sobre as possíveis ações para salvar a Venezuela. E o que estava presente ali, na grande maioria ali, eram só colônias dos Estados Unidos, que queriam ali orientação do seu chefe. Queria ver o que o Trump quer com a Venezuela e qual a função de cada um nesse golpe contra a Venezuela. O Brasil está lá. É tão humilhante essa condição de colônia que o Brasil tem, que inclusive os representantes brasileiros ofereceram o território nacional brasileiro para ser construída uma base norte-americana, uma base militar norte-americana. Essa é a condição de colônia. Veio uma autoridade lá dos Estados Unidos agradecer essa oferta, ou seja, eles nem queriam implantar uma base militar aqui. Foi o Brasil que se ofereceu para montar a base aqui. Depois voltou atrás, porque pegou mal com a opinião pública e tal. Mas os caras já têm tudo que querem. Os caras já têm parte do controle da Amazônia, indiretamente com as ONGs. Já estão pegando a base de Alcântara, que limita a tecnologia de desenvolvimento brasileiro. E tomaram pré-sal sem precisar efetuar uma guerra. Então colocar uma base militar aqui é só para garantir os seus direitos na questão do território nacional. Mas isso aí é o governo brasileiro, não vem ao caso aqui. O caso é o Grupo de Lima. As colônias se organizando para enfrentar a Venezuela, para derrubar o Maduro da Venezuela. Com exceção do México, que estava presente nesse encontro aí e discordou das diretrizes, das funções ou dos planos do Grupo de Lima, o resto todo mundo ali é colônia. Todo mundo ali está tranquilo, todo mundo recebe ordens do Trump. Então você percebe que a oposição política da Venezuela de repente se sentiu mais segura para começar a fazer uma série de ações. Eles começaram declarando o Maduro como um usurpador, que a sua eleição era ilegítima e tal, que ele não tem nada a ver com o governo, com o poder legítimo, ou seja, ele é um usurpador. E ficou marcada essa palavra para mim, porque sempre que eles querem marcar um vilão mundial a ser atacado pela opinião pública e tal, eles têm que rotular o cara de alguma coisa. O ditador do mal, o açougueiro. E no caso do Maduro, ficou essa palavra, o usurpador, porque ele teria tomado o poder da Venezuela ilegitimamente. E na verdade ele fez isso mesmo, porque foi o último recurso que ele tinha para reagir ao avanço da oposição lá. Então ele tomou o poder, mexeu na Constituição lá, e criou uma crise dentro do sistema de governo da Venezuela para manter o esquema com ele. Por que tem essa série de ações da oposição da Venezuela? Porque eles estão tentando essas ações antes de recorrerem a uma intervenção militar, que pode gerar algum tipo de consequência desfavorável ao interesse deles. Então a ideia é dar um golpe democrático dentro da Venezuela, assim como o Maduro deu. Ele alterou a Constituição, com gente ligada a ele, para se favorecer, e o que a Venezuela quer, essa oposição quer, é tirar o Maduro e colocar outro governante no local mais adequado aos interesses de quem está por trás dessa oposição. Você percebeu que é muito coincidente essas ações? O Grupo de Lima,
nessa Assembleia Nacional tomando poder, declarando um novo presidente, chamando Maduro de usurpador. Né? A última ação deles agora foi anunciar uma anistia para todos os militares que vierem, né, a deixar o governo do Maduro. Sim, porque todo mundo sabe hoje que o Maduro ele só se sustenta no poder com o apoio dos militares. Né? Por meio de corrupção, por meio de suborno, tudo isso. Mas é assim que ele se sustenta no poder. E a oposição não tem como reagir se os militares estiverem do lado do Maduro. Qual que é a ideia deles? A gente vai permitir uma anistia dos militares que se rebelarem, ou seja, vai perdoar qualquer militar que se rebelasse, desde que eles consigam derrubar o Maduro, né? E depois a gente vê o que dá. A ideia é corromper as lideranças militares, né, a ficarem mais simpáticas à oposição. Mas o Maduro é esperto, né? Ele não deixa nenhum líder militar, né, ser forte o suficiente para bater de frente com ele, tomar o seu poder, então ele enfraquece essas lideranças, né, e através de corrupção e suborno. Então, cara, o cara que está lá na cúpula militar lá da Venezuela hoje, ele está tranquilo onde está. A única forma dele se mexer de onde está lá e deixar de apoiar o Maduro é se ele sentir uma chance dele mesmo assumir o poder. Então tem que ficar prestando atenção nessas ações dos militares da Venezuela ali. Mas o grupo político ali de oposição já falou isso, né? Vamos dar anistia para quem apoiar o nosso lado. Inclusive alguns militares lá de patente menor tentaram se rebelar lá e já foram rapidamente controlados pelo governo do Maduro e seus superiores. Mas já a ideia foi plantada, né? Já começa aquela questão, né, de anistia, por exemplo, é perdão, né, contra uma atitude de traição, por exemplo. Outra coisa que eu vi a oposição da Venezuela, né, se manifestando aí, pedindo, né, para países do restante do mundo, onde a Venezuela tem negócios, né, para elas bloquearem os ativos econômicos da Venezuela. Sim, bloquear os negócios, a grana que a Venezuela tem fora lá, para bloquear. Né, ninguém vai mais mexer. A Venezuela perde o direito a esse dinheiro, essas contas bancárias, aos contratos, né, aos recebimentos, os pagamentos. Bloqueia tudo que é relativo à Venezuela, porque o Maduro é usurpador, é ilegítimo e tal. Aí você percebe, se você não tinha entendido, que a ação dessa oposição da Venezuela não é tão legítima assim. Como eu falei para você, não tem nada de patriotismo, nacionalismo, dos heróis da democracia. Os interesses dele aí são tomar o poder. Nem que seja para dar um golpe em cima de outro golpe. A ideia é essa. Por que eu estou falando isso daí? Porque ao invés dessa oposição pedir para os países estrangeiros, né, relaxarem, né, o embargo econômico, as sanções, para aliviar a pressão sobre o povo da Venezuela, a ideia deles é o contrário. É aumentar a crise social, né, transformando a Venezuela num caos total. Porque se a Venezuela está como está hoje, porque não tem dinheiro suficiente, né, para investir na área social, por exemplo, né, porque tem essas sanções, esses embargos econômicos, esse boicote internacional, se você aumentar ainda mais isso daí, ou seja, vai neutralizar a Venezuela perante o mundo inteiro, né, você vai isolar a Venezuela e não vai entrar mais grana nenhuma lá. Né? Aí a ideia deles é o quê? Criar um apoio forçado da população, que já está passando fome hoje, imagina se acabar tudo do governo. Se o governo se desestruturar sem grana. Aí o povo vai rebelar mesmo, vai apoiar qualquer um que tira aquele governo de lá. Porque vai ser o caos total. E inclusive com essa mesma ação de bloquear os ativos econômicos, eles atingem até possivelmente os militares. A cúpula militar que sustenta o Maduro, de repente vai ficar sem a grana. Não vai ter mais o apoio financeiro do governo, por exemplo. Aí não faz mais sentido, sustentar um governo que não chega com você. Você percebe que o interesse deles não é, aliviar o sofrimento do povo? Porque senão eles iam pedir uma coisa contrária? Se levantar essas sanções, acabar com o boicote, com a sabotagem econômica, para o povo começar a se alimentar e sair dessa miséria que está lá hoje? Não tem nada disso. Eles querem piorar a condição de miséria, piorar a crise. E aí força a população a se rebelar. Entendeu? Não tem nada de legítimo, tem interesse estrangeiro claro na oposição da Venezuela hoje. Eu não estou dizendo que o governo do Maduro é um governo legítimo, não. É um ditador que deu um golpe na sua democracia para ficar no poder. Mas o que eles querem fazer é a mesma coisa, porque a ideia é substituir o comando de lá por um mais adequado aos interesses de quem está por trás de toda essa crise na Venezuela. Se você não percebeu, eles fizeram isso durante toda a Primavera Árabe, lá no Oriente Médio, e o Brasil também sofreu disso. Ou você não entendeu que a gente passou por uma crise econômica provocada artificialmente, seguida de uma crise política
para só então forçar a substituição da Dilma pelo Temer. Não entendeu? Foi a mesma coisa, cara. É que lá a coisa está mais, né, acirrada. Aqui no Brasil é só você colocar uns patos na rua que o povo já apoia, né? E juntamente com o Congresso de canalhas mercenários, aí facilita qualquer golpe democrático. Na Venezuela não. O cara está segurando com mão de ferro o poder. Né? E quem sofre é o povo. Vítima da oposição venezuelana, né, que está na mão dos estrangeiros, e vítima do governo ditador de Maduro. Eles são só ferramentas, eles são só usados nessa treta toda aí. Cara, eu tenho que dizer para vocês, né, primeiramente, que eu apoio uma reação popular contra um governo nocivo, contra o Estado inimigo, mas tem que ver se essa reação popular não está sendo manipulada por gente pior. Porque aí o que você faz, né, é trabalhar para um vilão substituir outro. E até dar legitimidade para esse vilão ir lá e dar um golpe, né, no seu país em nome da salvação democrática, por exemplo, em nome da libertação do povo, em nome do fim do caos e da miséria. Você substitui um vilão por outro. E talvez o vilão que venha a surgir seja ainda mais nocivo para o Estado. Porque o problema da Venezuela são as sanções econômicas, que não é culpa exatamente dela. Ela não tem tudo que precisa para sobreviver na Venezuela. Então ela tem que comprar de fora. E se você bloqueia a Venezuela, isola ela de negócios, né, que eles necessitam, logicamente que isso vai se refletir, né, no caos econômico, no caos social. Então colocar um vilão, né, meio malvado favorito no poder não vai mudar muita coisa lá não. E isso eu não sou a favor. Esse tipo de reação popular controlada, como aconteceu aqui no Brasil. E aí vem um babaca no final do vídeo, no comentário, sem assistir o vídeo, e fala assim: vai lá pra Venezuela, passar fome, sofrer, tomar tiro. Você acha realmente que você precisa ir lá pra Venezuela para passar fome? Não, cara, vai aqui para esses estados brasileiros aqui mais afastados, né, mais isolados economicamente. Tem um monte de gente passando fome lá. Talvez não precise nem longe. Vai aqui na periferia da sua cidade mesmo aí, ó, fora do seu condomínio de luxo, que você vai ver gente passando fome. Vai nas ruas das grandes capitais aí, que você vai ver mendigos e pessoas, né, em condição de rua, né, passando necessidade. Assim como está acontecendo na Venezuela. Ah, mas vai para lá sofrer. Perseguição política na Venezuela? Você sofre perseguição política diariamente aqui no Brasil. Você não pode ter uma opinião contrária à massa, que você já é visto como inimigo, como adversário. Ou não é verdade isso daí? Ah, mas vai levar tiro do governo. Levar tiro do governo? Vai aqui na periferia mesmo. Quantos cidadãos de bem aí levam tiro do governo por culpa do governo, que abandonou a segurança pública para gerar o caos e o medo na população, e a população ficar dependente do governo? Não precisa ir longe não, cara. E é o seguinte, o que está acontecendo na Venezuela hoje é bem uma ideia, né, meio distorcida do que aconteceu no Brasil, só que no Brasil o povo é tão passivo, tão facilmente controlado, que não precisou gerar toda essa revolta, não precisou agravar tanto a crise assim, né, mas olha só, né, é mais uma revolução popular, né, onde no final de tudo, quem vai ficar no poder são os militares, né, cheios de dinheiro comandando a situação. Sim, presta atenção, porque hoje quem está no comando da Venezuela economicamente são militares ligados ao governo. Assim que o governo Maduro cair, né, os grandes chefões econômicos lá vão continuar sendo os militares. Então é mais uma revolução popular que caiu na mão da elite, nesse caso dos militares. Padrão que se repete, não? Pois é, presta atenção, cara. Valeu.